Existe um momento na infância de algumas pessoas que simplesmente nunca deveria ter acontecido. Um momento invisível, silencioso, que passou despercebido por todos que estavam por perto. Foi o momento em que a criança olhou para os próprios pais e percebeu, com uma clareza devastadora, que eles não estavam bem, que precisavam de ajuda, que precisavam ser cuidados. E naquele instante, algo dentro daquela criança morreu para sempre. A criança morreu e um pequeno adulto nasceu em seu lugar. Carl Jung chamou isso de uma das inversões mais destrutivas que podem acontecer na psique humana. Quando o arquétipo do puer, a criança interior, aquele menino eterno, a parte de nós que deveria ser livre, espontânea, vulnerável e cuidada, é assassinada prematuramente, e no lugar dela surge o Senex, o velho sábio, o cuidador, o responsável. Só que surge numa criança nos primeiros anos de vida. Isso tem um nome: inversão de papéis ou parentificação. E se você está assistindo a este vídeo, existe uma chance enorme de que isso tenha acontecido com você. Que sua infância foi roubada de uma forma tão silenciosa, tão invisível, que você passou décadas sem nem perceber. Que você cresceu acreditando que era simplesmente assim que as coisas funcionavam. Que crianças cuidam de pais, que crianças carregam o peso emocional do lar, que crianças não têm o direito de precisar de nada. Nos próximos minutos, vou revelar os 5 sinais inegáveis de que você sofreu inversão de papéis na infância. 5 marcas que essa ferida deixa na psique e que continuam controlando sua vida adulta, décadas depois. Mas mais importante que isso, vou mostrar o que Jung descobriu sobre como essa ferida pode ser curada. Como a criança interior que você achou que tinha morrido pode ser resgatada. Como você pode finalmente aprender a receber cuidado, depois de uma vida inteira só sabendo dar. Guarda isso com você, porque o que vou revelar agora muda tudo sobre como você entende sua própria história. A inversão de papéis, a parentificação, é uma das formas mais cruéis e mais invisíveis de abuso infantil. E eu uso a palavra abuso deliberadamente, porque é exatamente isso que é. Só que não deixa marcas visíveis, não envolve gritos, tapas, violência física. É um abuso silencioso, estrutural, que acontece todos os dias, em milhões de famílias, e que a maioria das pessoas nem reconhece como abuso. Funciona assim: uma criança nasce num lar onde os pais, por qualquer razão, não conseguem cumprir adequadamente seu papel de pais. Talvez sejam emocionalmente imaturos. Talvez tenham seus próprios traumas não resolvidos. Talvez sejam narcisistas, depressivos, ansiosos, viciados, ou simplesmente ausentes emocionalmente. A razão específica varia, mas o resultado é sempre o mesmo. Os pais precisam de algo que deveriam estar dando, precisam de cuidado emocional, precisam de estabilidade, precisam de alguém que os segure, que os valide, que cuide deles. E como não tem isso de outro adulto, porque seus relacionamentos são disfuncionais, ou porque são pais ou mães solo sobrecarregados, ou porque simplesmente nunca desenvolveram a capacidade de regular suas próprias emoções. Eles se viram para a fonte mais disponível, seus filhos e a criança, que nasceu biologicamente programada para se vincular aos pais a qualquer custo, e literalmente precisa dos pais para sobreviver. Faz o que qualquer criança faria. Ela se adapta, ela percebe, com aquela inteligência emocional assustadora que crianças pequenas têm, que os pais precisam de algo, e ela se oferece para dar,
Aos 5 anos, ela já está perguntando à mãe se está tudo bem quando percebe que a mãe está triste. Aos 7, ela já está mediando conflitos entre os pais. Na adolescência, ela já é a confidente emocional da mãe, ouvindo sobre os problemas do relacionamento, sobre as frustrações, sobre as mágoas. Aos 12, ela já está cuidando dos irmãos mais novos como se fosse a mãe deles. Aos 15, ela já está gerenciando a casa, pagando contas emocionais que nunca deveriam ser dela. E o mais devastador de tudo, ela não sabe que isso é errado. Ela acha que é assim que lares funcionam. Ela acha que é assim que afeto funciona. Ela acha que seu papel no núcleo familiar é esse: cuidar, segurar, manter tudo funcionando, ser forte para que os outros não desmoronem. Jung identificou que o que acontece nesse processo é uma inversão arquetípica catastrófica. Na psique saudável, não existe uma hierarquia natural. Os pais representam o arquétipo das figuras parentais arquetípicas, figuras de proteção, nutrição, segurança. E a criança representa o puer, aquele que é protegido, nutrido, cuidado. Essa hierarquia não é apenas social ou familiar, ela é psicológica. Ela estrutura como a criança desenvolve seu senso de eu, sua capacidade de confiar no mundo, sua habilidade de ser vulnerável. Quando a inversão de papéis acontece, essa hierarquia se inverte. A criança é forçada a assumir o papel dos arquétipos parentais antes de ter estrutura psíquica para isso. É como colocar um peso de 200 quilos nos ombros de alguém cujos ossos ainda estão se formando. Os ossos se deformam, crescem tortos, compensam de formas patológicas. O que acontece dentro da criança que sofre inversão de papéis é exatamente isso. Sua estrutura psíquica se deforma. O puer, que deveria ter tempo para brincar, para ser espontâneo, para aprender a confiar, é empurrado para a sombra. E no lugar dele, surge uma persona prematura de cuidador. Um falso self adaptativo que existe apenas para servir às necessidades dos pais. E aqui está a parte mais cruel. A criança não faz isso conscientemente. Não é uma escolha. É uma adaptação de sobrevivência. A criança intuitivamente percebe que, se não cuidar dos pais, algo terrível vai acontecer. Os pais vão desmoronar. O lar vai se desfazer. Ela vai ser abandonada. E como abandono para uma criança significa morte, ela faz o que for necessário para evitar isso, mesmo que o preço seja matar uma parte de si mesma. Agora, presta atenção no que vou dizer, porque isso é fundamental. Existem 2 tipos de inversão de papéis, e a maioria das pessoas só conhece um deles. O primeiro tipo é a inversão de papéis instrumental. É quando a criança assume responsabilidades práticas que deveriam ser dos adultos. Cuidar dos irmãos, cozinhar, limpar a casa, pagar contas, fazer compras, organizar a rotina do lar. Esse tipo é mais fácil de identificar porque é concreto, visível. Quando você vê uma criança na adolescência que prepara o jantar da família todo dia, você percebe que algo está errado. Mas o segundo tipo é muito mais devastador e muito menos visível. É a inversão de papéis emocional. É quando a criança se torna o regulador emocional dos pais, a confidente da mãe, o terapeuta do pai, a pessoa que segura o peso emocional de adultos que deveriam ser capazes de segurar o próprio peso. A inversão de papéis emocional é especialmente destrutiva porque não deixa evidências externas. Uma criança que sofre inversão de papéis emocionalmente pode viver numa casa limpa, com comida na mesa, frequentar boas escolas, ter brinquedos.
Existe um fantasma assombrando a vida de algumas pessoas. Um momento da infância que jamais deveria ter existido. Um instante invisível, silencioso, que escapou aos olhos de todos ao redor. Foi quando uma criança olhou para seus pais e percebeu, com uma clareza que dói na alma, que eles não estavam bem, que precisavam de ajuda, que precisavam ser cuidados. E naquele exato momento, algo dentro daquela criança morreu para sempre. A criança se foi, e um pequeno adulto nasceu em seu lugar. Carl Jung chamou esse fenômeno de inversão de papéis. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro, essa criança está carregando um peso que quebraria adultos formados. E é exatamente por isso que tantas pessoas chegam à vida adulta sem saber que sofreram inversão de papéis. Porque nunca tiveram uma linguagem para isso. Nunca tiveram um nome para essa experiência. Achavam que era normal. Achavam que era amor. Não era. Eram crianças às quais foi roubada a infância. Agora vou revelar os 5 sinais que indicam que você sofreu inversão de papéis. E quero que você preste atenção com todo o seu ser, porque provavelmente vai se reconhecer em pelo menos 3 deles. O primeiro sinal é a exaustão crônica de cuidar dos outros. Pessoas que sofreram inversão de papéis nos primeiros anos desenvolvem o que podemos chamar de síndrome do cuidador compulsivo. Elas não conseguem não cuidar, é automático. É mais forte do que elas. Entram numa sala e imediatamente escaneiam quem precisa de algo. Percebem quando alguém está desconfortável antes mesmo da pessoa perceber. Antecipam necessidades. Oferecem ajuda sem que seja pedida. Colocam as necessidades de todos à frente das próprias. Sempre. E fazem isso porque, na infância, essa foi sua estratégia de sobrevivência. Cuidar era a forma de garantir que os pais não desmoronassem. Cuidar era a forma de manter o lar funcionando. Cuidar era a forma de ser amado. Ou pelo menos de evitar ser abandonado. O problema é que esse padrão não desliga na vida adulta. Ele continua rodando automaticamente, décadas depois. Mesmo quando não é mais necessário. Pessoas que sofreram inversão de papéis escolhem parceiros que precisam ser cuidados. Escolhem profissões de cuidado. Atraem amizades onde são sempre as que dão. Constroem vidas inteiras ao redor de cuidar dos outros. E estão exaustas, permanentemente, cronicamente, profundamente exaustas. Mas não conseguem parar. Porque parar de cuidar sente como se fosse morrer. Parar de cuidar ativa o medo primordial de abandono que foi instalado nos primeiros anos. Se eu não cuido, não tenho valor. Se eu não cuido, não sou amado. Se eu não cuido, vou ser abandonado. Jung descreveu isso como a identificação com a persona. A criança que sofreu inversão de papéis se identificou tão completamente com o papel de cuidadora, que não consegue mais distinguir quem ela é do que ela faz. A persona de cuidadora virou sua identidade. E qualquer tentativa de questionar isso sente como uma ameaça existencial. O segundo sinal é a incapacidade de receber cuidado. Isso pode parecer contraditório à primeira vista. Pessoas que passaram a vida toda cuidando dos outros deveriam, teoricamente, adorar quando alguém cuida delas. Finalmente, uma pausa. Finalmente, alguém retribuindo. Mas não é isso que acontece. Pessoas que sofreram inversão de papéis têm uma reação física, visceral, de desconforto quando alguém tenta cuidar delas. Não sabem o que fazer com as mãos. Ficam ansiosas, tentam retomar o controle, minimizam suas necessidades
Dizem que estão bem quando claramente não estão. Recusam ajuda. Ou aceitam a ajuda e imediatamente tentam retribuir com algo maior. Por que isso acontece? Porque receber cuidado nunca foi seguro nos primeiros anos. Quando uma criança sofre inversão de papéis, ela aprende que suas necessidades não importam, que expressar necessidades é um fardo, que pedir algo é egoísmo, que precisar de cuidado é fraqueza. Os pais, inconscientemente, passaram essa mensagem milhares de vezes. Toda vez que a criança tentou expressar uma necessidade e foi ignorada, minimizada ou punida por ter necessidades, ela aprendeu. Suas necessidades são inconvenientes. Suas necessidades são um problema. Suas necessidades não merecem ser atendidas. E então ela parou de ter necessidades, ou pelo menos, parou de expressá-las. Reprimiu tanto e por tanto tempo que agora, décadas depois, nem sabe mais o que precisa. Pergunta a ela o que ela quer, e ela trava. Receber cuidado requer vulnerabilidade. Requer admitir que você precisa de algo. Requer confiar que alguém vai atender essa necessidade. Mas a criança que sofreu inversão de papéis aprendeu que vulnerabilidade é perigosa, que confiar leva à decepção, que precisar de alguém é se colocar em risco. Então, ela construiu uma armadura, uma fortaleza psíquica que a protege de nunca mais precisar de ninguém, de nunca mais ser vulnerável. Essa fortaleza pode parecer força, independência, autossuficiência, mas na verdade é uma prisão. Uma prisão que ela mesma construiu e da qual não sabe como sair. O terceiro sinal é a compulsão por agradar pessoas. Crianças que sofreram inversão de papéis desenvolvem o que chamamos de people pleasing patológico. Não é apenas ser gentil ou educado. É uma necessidade compulsiva, automática, de fazer os outros felizes, mesmo às custas de si mesmas. Especialmente às custas de si mesmas. Isso se manifesta de várias formas. Dificuldade extrema de dizer não. Concordar com coisas com as quais não concorda. Sacrificar seus planos para acomodar os outros. Evitar conflito a qualquer custo. Pedir desculpas por coisas que não são sua culpa. Antecipar as necessidades dos outros e satisfazê-las antes mesmo de serem expressadas. A raiz disso está nos primeiros anos. A criança que sofreu inversão de papéis aprendeu que seu valor não é intrínseco. Não é algo que ela simplesmente tem por existir. Seu valor é contingente. Depende de quanto ela consegue agradar os outros. Depende de quanto ela consegue fazer os pais felizes. Depende de quanto ela consegue não ser um problema. E ela carrega isso para a vida adulta. Inconscientemente acredita que se parar de agradar, vai perder o amor. Vai ser abandonada. Então ela continua agradando. Continua se sacrificando. Continua colocando todo mundo na frente de si mesma. Jung chamaria isso de uma forma de possessão pelo complexo. O complexo de agradar. Instalado nos primeiros anos, roda automaticamente na psique adulta. Não é uma escolha consciente. É mais forte que a vontade. A pessoa sabe racionalmente que deveria dizer não, que deveria estabelecer limites. Mas quando chega o momento, o complexo assume e ela se vê dizendo sim de novo. E depois se odeia por isso, mas não consegue mudar. O quarto sinal é a hipervigilância emocional. Pessoas que sofreram inversão de papéis desenvolvem uma capacidade quase sobrenatural de ler emoções alheias.
Entram numa sala e imediatamente sabem quem está feliz, quem está triste, quem está irritado, quem está escondendo algo. Percebem microexpressões, detectam mudanças sutis de tom de voz, antecipam explosões emocionais antes de acontecerem. Isso pode parecer uma habilidade e, em certos contextos, é útil. Mas não é uma habilidade que foi desenvolvida para o benefício delas. Foi desenvolvida para a sobrevivência na infância. A criança que sofreu inversão de papéis precisava constantemente monitorar o estado emocional dos pais. Porque o estado emocional dos pais determinava tudo. Se o pai estava de bom humor, o dia seria seguro. Se a mãe estava irritada, era melhor desaparecer. Se havia tensão no ar, algo precisava ser feito para aliviar antes que explodisse. Existe um fantasma pairando sobre a vida de algumas pessoas. Um momento da infância que jamais deveria ter existido. Um instante invisível, silencioso, que escapou aos olhos de todos ao redor. Foi quando uma criança olhou para seus pais e percebeu, com uma clareza que dói na alma, que eles não estavam bem, que precisavam de ajuda, que precisavam ser cuidados. E naquele exato momento, algo dentro daquela criança morreu para sempre. A criança se foi, e um pequeno adulto nasceu em seu lugar. Carl Jung chamou esse fenômeno de inversão de papéis. Essa monitoração constante cria um sistema nervoso permanentemente em alerta. A criança nunca relaxa, nunca desliga, nunca está simplesmente presente. Está sempre escaneando o ambiente em busca de ameaças emocionais. E isso não para na vida adulta. Pessoas que sofreram inversão de papéis não conseguem simplesmente estar em um ambiente sem monitorar todos ao redor. Não conseguem ter uma conversa sem analisar as microexpressões do interlocutor. Não conseguem relaxar em casa, porque estão sempre atentas ao estado emocional do parceiro, dos filhos, de quem quer que esteja por perto. É exaustivo, é desgastante e é completamente inconsciente. Elas fazem isso há tanto tempo que nem percebem que estão fazendo. Acham que todo mundo funciona assim. Acham que é normal viver em estado permanente de alerta emocional. Não é normal. É o resultado de uma infância, onde relaxar nunca foi seguro. O quinto sinal, e talvez o mais doloroso de todos, é a criança interior perdida. Pessoas que sofreram inversão de papéis frequentemente têm dificuldade extrema com qualquer coisa que envolva leveza, espontaneidade, brincadeira, diversão sem propósito. Não conseguem simplesmente relaxar e se divertir. Sentem-se culpadas quando não estão sendo produtivas. Não sabem o que fazer com tempo livre. Têm dificuldade em acessar a alegria genuína. Por quê? Porque a criança interior delas, o menino eterno, na linguagem de Jung, foi assassinada muito cedo. Uma criança normal tem permissão de ser criança, tem permissão de brincar, de ser irresponsável, de fazer coisas sem propósito, apenas porque são divertidas. Tem permissão de ser cuidada, protegida, de não ter que se preocupar com os problemas do mundo adulto. Mas a criança que sofreu inversão de papéis nunca teve essa permissão. Desde muito cedo, teve que ser séria, teve que ser responsável, teve que carregar pesos que não eram dela. Não podia simplesmente brincar enquanto a mãe estava chorando na cozinha. Não podia ser despreocupada. Enquanto o pai estava tendo uma crise, não podia ser criança quando os adultos ao redor precisavam que ela fosse adulta. E então, o menino eterno, esse arquétipo maravilhoso de espontaneidade e alegria infantil.
Foi empurrado para as profundezas da sombra, enterrado, esquecido, dado como morto. Décadas depois, essa pessoa adulta olha para crianças brincando e sente algo estranho. Uma mistura de nostalgia, tristeza e raiva que ela não consegue explicar. Porque ela nunca teve isso. Nunca foi livre assim. Nunca pôde simplesmente ser criança. E a parte mais cruel é que ela muitas vezes nem sabe o que perdeu. Você não pode sentir falta de algo que nunca teve. Mas a ferida está lá, silenciosa, profunda, sangrando há décadas, sem que ninguém perceba. Agora, pare antes de continuar. Se o que eu acabei de descrever está ressoando profundamente em você, eu preciso que você saiba de algo fundamental. Nada disso foi sua culpa. Você era uma criança fazendo o que crianças fazem, tentando sobreviver, tentando ser amada, tentando manter o lar unida. Você não tinha escolha. Você não tinha poder. Você não tinha a capacidade de entender que o que estava acontecendo era errado. Os adultos ao seu redor falharam com você, não necessariamente porque eram maus, provavelmente porque também foram vítimas de inversão de papéis quando crianças. Provavelmente porque também carregavam feridas não curadas. Provavelmente porque não tinham consciência do que estavam fazendo. Mas ainda assim, falharam. E você pagou o preço. E agora, como adulto, você tem algo que não tinha quando criança. Você tem consciência. Você tem palavras para a sua experiência. Você tem a capacidade de escolher diferente. Porque aqui está a verdade que Jung descobriu e que pode transformar tudo. A inversão de papéis não precisa ser sua sentença de morte psicológica. O menino eterno, que você achou que tinha morrido, não morreu. Ele foi enterrado vivo e pode ser resgatado. Deixa eu te contar sobre Mariana. Mariana tinha 43 anos. Quando finalmente entendeu por que sua vida era do jeito que era, por que estava sempre exausta, por que atraía parceiros que precisavam ser cuidados, por que não conseguia dizer não, por que sentia uma angústia estranha toda vez que alguém tentava fazer algo por ela. Ela tinha crescido com uma mãe depressiva e um pai emocionalmente ausente. Desde os primeiros anos, lembrava de perguntar à mãe se estava tudo bem, quando percebia que a mãe estava triste. Aos 8, já cuidava do irmão mais novo, enquanto a mãe ficava na cama dias seguidos. Aos 12, era ela quem fazia as compras, pagava as contas, mantinha a casa funcionando e achava que isso era normal. Achava que era assim que os lares eram. Ninguém nunca lhe disse que era errado. Ninguém nunca lhe disse que ela merecia ter uma infância. Aos 20 anos, ela se casou com um homem que tinha problemas com álcool. Ela não percebeu na época, mas tinha escolhido exatamente o tipo de pessoa que confirmava sua crença mais profunda, que seu papel na vida era cuidar de pessoas que não conseguiam cuidar de si mesmas. Aos 30, tinha 2 filhos e estava no 3º casamento. Todos os seus parceiros tinham sido homens que precisavam ser salvos, homens com problemas, e todos tinham fracassado. Todos tinham sugado sua energia, seu tempo, sua vida, e no final ainda a culpavam por não ter sido suficiente. Ela estava destruída, física e emocionalmente destruída. Trabalhava 60 horas por semana, num emprego que odiava, porque precisava sustentar todo mundo. Cuidava dos filhos praticamente sozinha. Ainda cuidava da mãe, que agora estava idosa. Mas continuava tão emocionalmente dependente quanto sempre fora, e não tinha nada para si mesma. Absolutamente nada. Foi quando teve o colapso, um dia, no trabalho.
Ela simplesmente não conseguiu mais. O corpo disse basta, antes que a mente pudesse. Desmaiou na frente de todos. Foi levada ao hospital. Os médicos não encontraram nada fisicamente errado, mas ela sabia que algo estava profundamente errado. Foi encaminhada para uma psicóloga e ali, depois de algumas sessões, ouviu pela primeira vez a palavra que mudaria tudo: inversão de papéis. A psicóloga explicou o que era, explicou como funcionava. E Mariana chorou como nunca tinha chorado na vida. Chorou por horas. Finalmente alguém tinha dado nome ao que ela carregava há quase 40 anos. Finalmente alguém tinha validado sua experiência. E então começou o trabalho real. O trabalho de cura. O primeiro passo foi o mais difícil. Foi reconhecer que ela não tinha apenas tido uma infância difícil. Foi reconhecer que sua infância tinha sido roubada, que ela tinha sido usada, que adultos que deveriam protegê-la tinham se alimentado dela. Isso trouxe raiva. Uma raiva enorme, antiga, que tinha ficado enterrada por décadas. Raiva da mãe que deveria ter cuidado dela. Não o contrário. Raiva do pai que estava lá, mas nunca estava presente. E junto com a raiva veio o luto. Luto pela infância que nunca teve. O luto pela criança que teve que morrer para que você pudesse sobreviver. Esse luto foi devastador, mas também foi libertador. Porque você não pode curar o que você não reconhece. Emília passou meses processando, permitindo que todas aquelas emoções enterradas finalmente viessem à superfície. E então, gradualmente, algo começou a mudar. Ela começou a perceber os padrões, em tempo real. Quando estava prestes a dizer sim para algo que queria dizer não. Quando estava prestes a cuidar de alguém, às custas de si mesma. A primeira vez que disse não foi aterrorizante, literalmente aterrorizante. Seu corpo entrou em pânico. Sua mente gritou que ela era egoísta, má, cruel, que seria abandonada. Mas ela sustentou. Disse não e o mundo não acabou. Esse foi o primeiro racha na fortaleza, a primeira fenda na armadura que tinha construído há 40 anos. Um ano depois do colapso, Emília era uma pessoa diferente, não completamente curada, mas profundamente transformada. Ela tinha estabelecido limites com a mãe. A mãe não gostou, chorou, manipulou, acusou. E Emília aguentou tudo isso, porque finalmente entendia que a sensação de estar fazendo algo errado não significava que estava fazendo algo errado. Significava apenas que estava fazendo algo diferente do que sempre fez. Passou um tempo sozinha, pela primeira vez na vida. Não tinha ninguém para cuidar, além de si mesma e seus filhos. E descobriu algo surpreendente. Não sabia o que fazer com isso. Então começou a descobrir, experimentando, tentando coisas que nunca tinha tentado. E uma noite aconteceu algo que ela nunca vai esquecer. Estava sozinha em casa. Os filhos tinham ido dormir. Não tinha nada para fazer, ninguém precisando de nada. E ela percebeu que estava relaxada, genuinamente relaxada, sem vigilância, sem monitoramento, sem antecipação de crises. Pela primeira vez em 43 anos, seu sistema nervoso estava em paz e ela chorou, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, lágrimas de alívio, lágrimas de descoberta, lágrimas da criança interior, que finalmente estava sendo resgatada. O puer não tinha morrido, tinha sido enterrado,
E agora, estava voltando à superfície. Se você se reconheceu nos 5 sinais que descrevi, quero te deixar com algo prático, algo que você pode fazer hoje. O primeiro passo é simplesmente reconhecer, dar nome. Você sofreu inversão de papéis. Isso aconteceu. Foi real. Não foi sua culpa. O segundo passo é começar a observar, sem tentar mudar ainda. Apenas observe. Quando você se pega cuidando de alguém que não pediu cuidado, quando você se pega dizendo sim, querendo dizer não, apenas note: este sou eu, fazendo o que sempre fiz. Este é o padrão. O terceiro passo é encontrar uma testemunha, alguém que possa ouvir sua história, um terapeuta, idealmente, mas se não for possível, um amigo de confiança, alguém que possa validar sua experiência, alguém que possa dizer: sim, isso foi errado, sim, você merecia melhor. O quarto passo é começar a praticar o não, pequeno no início, em coisas que não importam muito, e observe o que acontece dentro de você. O pânico, a culpa, o medo. Observe, mas não obedeça. E o quinto passo é começar a se perguntar, todos os dias, o que eu quero, não o que os outros precisam, não o que seria útil, não o que seria responsável. O que eu quero? Essa pergunta pode parecer simples, mas para alguém que sofreu inversão de papéis, é revolucionária, porque talvez seja a primeira vez na vida que você se coloca em primeiro lugar, que você considera suas necessidades como válidas, e você se trata como alguém que merece cuidado. Você passou a vida cuidando dos outros. Agora é hora de aprender a cuidar de si. Se este vídeo tocou em algo profundo dentro de você, se você finalmente tem palavras para uma experiência que carrega há décadas, eu quero te pedir uma coisa. Esse tipo de conteúdo que revela verdades psicológicas que a maioria dos canais não tem coragem de abordar, exige pesquisa profunda, tempo, dedicação. Cada vídeo como este é horas de trabalho para trazer informação que pode genuinamente transformar vidas. O botão de Super Thanks ali embaixo não é só uma forma de apoiar financeiramente, é uma forma de dizer: essa informação importa. Essa verdade precisa ser conhecida. Continue trazendo à luz o que ficou escondido nas sombras por tempo demais. E se você não pode ou não quer apoiar financeiramente, tudo bem. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Alguém que passou a vida cuidando de todo mundo, menos de si. Alguém cujos olhos cansados você reconhece, porque são iguais aos seus. A inversão de papéis prospera no silêncio. Quando ninguém fala sobre ela, quando as pessoas sofrem, achando que são as únicas, cada compartilhamento quebra esse silêncio. Você foi uma criança que teve que ser adulta cedo demais. Você carregou pesos que nunca deveriam ter sido seus. Você sacrificou sua infância para que seu lar não desmoronasse. Mas você sobreviveu. Você está aqui. E agora, você sabe. E saber é o primeiro passo para a cura. O puer, que você achou que tinha morrido, está esperando, enterrado, mas vivo, assustado, mas esperançoso, esperando que você finalmente venha resgatá-lo. Não o deixe esperando mais. Me conta aqui nos comentários qual dos 5 sinais te atingiu mais forte.
Qual deles fez você parar o vídeo por um segundo para processar? Ou me conta em uma palavra, quando você finalmente entendeu o que aconteceu na sua infância. O que você sentiu? Raiva? Tristeza? Alívio? Eu leio todos os comentários. E às vezes, só escrever já é parte da cura. Dar palavras ao que ficou silenciado por tanto tempo. Ser testemunhado por outros que entendem. Você não está sozinho. Nunca esteve. Só não sabia que havia outros. Agora você sabe.